Então, gente, espero que esteja tudo correndo certinho aí, e que todos estejam bem, principalmente que espero que vocês estejam se cuidando, tá? Então, nós vamos dar continuidade à aula passada sobre a Guerra Fria, que foi postada para vocês lá no canal do YouTube da escola. E continuaremos assim falando então sobre os desdobramentos geopolíticos do período pós-Segunda Guerra Mundial. E nessa aula de hoje, nós vamos focar um pouco mais nas rivalidades entre as superpotências durante esse período. Beleza? Então, fazendo uma breve introdução, quando se encerra a Segunda Guerra, foram firmados diversos acordos e tratados entre os Estados Unidos e também a União Soviética. Mas só que, mesmo assim, houve um agravamento das rivalidades entre as superpotências. E o resultado disso tudo aí, foi a criação de movimentos estratégicos de ambos os países no que diz respeito aí à questão econômica, à questão bélico-militar e até mesmo em relação à questão tecnológica e aeroespacial. Eles trabalhavam nesse sentido, visando a ampliação de suas zonas de influência no mundo. Então, galera, é isso que nós vamos ver nessa aula, tá bom? Falaremos então aí primeiramente sobre o Plano Marshall e o Comecon, isso dentro do campo econômico, e em seguida sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia dentro da esfera de defesa militar. Em relação à questão aeroespacial, em relação à questão tecnológica, a gente vai abordar esse assunto separadamente mais para frente, tá bom? Vamos lá então, falar sobre o Plano Marshall. Ele era conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia. Ele foi criado dentro do contexto da doutrina Truman, que foi assunto ao qual nós falamos na aula anterior, constituindo aí como principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução da Europa entre 1948 e 1951. Na verdade, ele foi elaborado numa conferência em 1947 e foi aprovado em 1948, passando a operar a partir de abril desse mesmo ano. E o plano recebeu o nome do secretário-geral dos Estados Unidos, esse camarada aí ao lado, que era chamado de George Marshall, que foi o idealizador do bloco. E como eu disse anteriormente, o Plano Marshall americano está dentro do âmbito econômico em relação à Guerra Fria. Ele consistia, então, numa ajuda econômica através de empréstimos no valor de cerca de 14 bilhões de dólares na época. Isso seria o equivalente a mais ou menos hoje a 100 bilhões de dólares atualmente. Se a gente pegar aí e levar em consideração que o dólar está girando aí em torno de um pouco mais de R$5, nós vamos ter um valor aí de mais de 500 bilhões de reais de ajuda para os países europeus, tá bom? Vamos prosseguindo aqui e vamos ver agora quais eram os principais objetivos desse plano. Então, a gente pode ver aqui que os principais objetivos do Plano Marshall era reconstruir as regiões devastadas pela guerra, principalmente as áreas mais produtivas. Aí a gente pode citar, por exemplo, as regiões mais industrializadas. O Plano Marshall objetivava também remover as barreiras comerciais. Isso aí é para ajudar a aumentar o fluxo comercial no continente. E você tinha ainda o intuito de estreitar os laços financeiros e culturais entre Europa e Estados Unidos, além de promover a prosperidade europeia. E também tinha mais um motivo que acredito eu que estava acima de todos os outros motivos, que era o intuito de impedir a disseminação do comunismo para a Europa Ocidental. Os Estados Unidos, então, aí conquistavam seus parceiros comerciais, eles ficavam ligados diretamente à economia capitalista e, consequentemente, ficavam atrelados à sua zona de influência dentro desse jogo geopolítico da Guerra Fria. E, além disso, a gente tem que destacar que o Plano Marshall ajudou os Estados Unidos a se consolidar como uma potência, uma superpotência, e ao mesmo tempo o dólar, a moeda norte-americana, se tornou aí uma das moedas mais fortes do mundo, como é até hoje. Então todos esses fatores possibilitaram ainda que os produtos norte-americanos também tivessem uma maior aceitação dentro do mercado europeu. Beleza? Então, para concluir aqui essa parte aqui, esse slide, fazer um breve resuminho aqui para dizer o que foi o Plano Marshall, tá? Ele foi aquele empréstimo dos Estados Unidos
para os países europeus, né, os países da Europa Ocidental, tem que destacar isso, que tinha por objetivo manter esses países presos à economia capitalista e, por tabela, iria impedir aí o avanço do socialismo para a Europa Ocidental. Tá? Então agora a gente vai ver como essa grana desse bilionário empréstimo ele foi dividido entre os países europeus. Tá? Essa divisão ela teve por base, teve por critério uma base per capita, ou seja, por habitantes. Né? As maiores quantias foram ofertadas às principais potências industriais da Europa, até porque a ideia principal era de fazer a indústria europeia renascer. Né? E é claro também que as nações aliadas dos Estados Unidos na guerra receberam um pouco mais do que os países que ficaram neutros na guerra. Também receberam mais ainda do que os países chamados nações do eixo, né? Os países do eixo, que eram aqueles países que eram os inimigos, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E a gente pode citar como os principais exemplos a Itália e a Alemanha. Então, na tabelinha aqui ao lado, a gente pode ver que o maior beneficiário desse auxílio emergencial, né, tá na moda esse termo, auxílio emergencial mandado pelo papai Estados Unidos, né, foi o Reino Unido, que recebeu cerca de 26% do total do auxílio. Depois vem a França com 18%, seguido da Alemanha Ocidental com 11%. Lembrando, galera, que na aula anterior nós falamos sobre a divisão da Alemanha em dois países. Então essa aqui que eu estou falando é a Alemanha capitalista, a Alemanha Ocidental, também chamada de RFA, que é a República Federal da Alemanha, beleza? Então, de acordo com a tabelinha anterior, né, cerca de 18 países receberam o benefício do plano. E apesar de ter sido prometida até mesmo para a União Soviética, ela se recusou a participar do programa porque ele tinha receio de perder a sua independência econômica, além de não participar, bloqueou ainda uma possível participação de países ali da Europa, da região da Europa Oriental, né, da Europa do Leste, né, dentro do Plano Marshall. Aí a gente está falando de países como a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria e da Polônia, que ficaram aí praticamente impedidas de participar do Plano Marshall. Os Estados Unidos também forneceram esse tipo de ajuda aí aos países da Ásia, né, mas não tinha nada a ver com o Plano Marshall, era chamado Plano Colombo. E o principal beneficiário do continente asiático foi o Japão. Dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre as consequências do Plano Marshall para a Europa Ocidental. Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram anos de um incrível crescimento econômico para os países europeus envolvidos na guerra. Né? De 48 até 52, a Europa experimentou um período de máximo crescimento econômico, de sua história até então. A produção industrial teve um crescimento em torno de 35% e a produção agrícola ainda acabou superando os níveis dos anos antes da guerra. Né? Além disso, o sistema capitalista se alastrou ainda mais pelo continente, aumentando as tão importantes áreas de influência dos Estados Unidos. Ocorre então aí a transnacionalização do capitalismo ocidental. Vamos ver agora como que a Europa ficou depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Algumas áreas da Europa ficaram totalmente devastadas, arruinadas, cidades inteiras europeias aí ficaram devastadas, né, sofreram muitos ataques, muitos bombardeios. Né, a gente tem 3 imagens aí, né, Alemanha, Inglaterra. Né, e então esse pacote de ajuda dos Estados Unidos foi muito bem-vindo porque os europeus, né, toda a sua capacidade produtiva ela estava interrompida por causa dos ataques. Né. Vamos falar agora sobre o Comecon. Né, porque os capitalistas tinham um sistema de ajuda financeira, né, aos seus aliados. E o mesmo também ocorreu aí com os países do bloco socialista. Né. Estamos falando então do Comecon, que é uma sigla que corresponde ao Conselho de Assistência Econômica Mútua. É uma organização internacional fundada em 49 e vai até 1991, né, quando ocorre a dissolução da União Soviética. Ela visava a cooperação econômica das nações do leste europeu, além de tentar impedir o avanço do Plano Marshall sobre a região, surgindo então como aí uma resposta ao plano estadunidense.
E quais eram os países que formavam esse bloco? Aí a gente tinha a Albânia, que não ficou muito tempo, pouco fora logo em 1961, né? Tinha também a Bulgária, tinha a Tchecoslováquia, tinha a Hungria, a Polônia, a Romênia, a União Soviética própria, que liderava, né, o bloco, e também a Alemanha Oriental. Essa aqui é a RDA, a Alemanha do Leste, a Alemanha Socialista. Posteriormente, outras nações fora do continente europeu também se juntaram à organização. Aí a gente está falando da Mongólia, né, que ingressou em 1962, está falando de Cuba, que ingressou em 72, e também, por último, nós temos o Vietnã, que aderiu ao Conselho no ano de 1978. Embora a ideia oficial fosse de cooperação, a União Soviética exercia um certo domínio sobre os países do Conselho, uma vez que era o principal poder econômico, político e também o principal poder militar dentre os participantes, além de possuir uma enorme parcela de terras, a maior parte dos recursos energéticos, também a maior população entre os países membros. Além disso tudo, o país ainda tinha a segunda potência mundial em capacidade industrial e também bélica, né? Só perdia apenas para os Estados Unidos. E de acordo até mesmo com os documentos assinados aí na fundação do Comecon, existia uma igualdade soberana entre todos os países participantes. E até mesmo por isso, esse domínio soviético ele era questionado por outros países, né, da organização, e a gente precisa ter sempre em mente, galera, que o principal objetivo do Comecon era a integração econômica dos países socialistas, e não a subordinação deles em relação à União Soviética, né? Então, os 11 países que pertenciam à organização internacional, eles formavam um mega bloco, né? Se somasse todas as populações desses países, eles chegavam a um contingente populacional de mais de 500 milhões de pessoas, distribuídas aí por 11 países e 3 continentes diferentes. Existia também aí uma certa divisão do processo produtivo entre os países membros, com áreas produtoras de matérias-primas, né, produtos agrícolas, áreas de mineração de ferro, área de siderúrgica para trabalhar com aço, a indústria como um todo, né, e tem entre outros vários aspectos dentro da cadeia produtiva econômica. Isso funcionava de acordo, é lógico, com os recursos naturais disponíveis e também de acordo com a tecnologia que cada país iria desenvolvendo aí ao longo do tempo. Ficou bem notório com o passar dos anos quando Cuba, Mongólia e Vietnã, que foram os últimos a ingressarem no bloco, ficou notório que eles possuíam eram os países que possuíam mais dificuldades econômicas entre os países do bloco. Isso reforçava ainda mais a dependência desses países em relação à economia soviética. O Comecon ele vai se extinguir com o fim da União Soviética em 91, né, que vinha perdendo força aí desde o início dos anos 80. Beleza? Espero que esse assunto tenha ficado claro aí para vocês, tá? Então, só recapitulando o que foi abordado até aqui, nós falamos sobre 2 ações no âmbito econômico dentro do contexto da Guerra Fria. Falamos do Plano Marshall e falamos também do Comecon. Trataremos agora sobre as questões envolvendo as 2 superpotências e suas áreas de influência no quesito da estratégia militar. E por que não dizer no quesito geopolítico também, né? Opa, foi mal. Dentro disso aí, a gente vai começar a falar sobre a OTAN e depois a gente fala sobre o Pacto de Varsóvia. Lembrando vocês que tudo isso que está sendo falado aqui nessa aula também foi tema de seminário de vocês. Estamos só revisando o que foi visto em sala de aula, tá? Então agora nós vamos falar sobre a OTAN, né? Que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma aliança militar intergovernamental, ou seja, vários governos, e ela foi assinada em 1949, no dia 4 de abril. Essa organização ela constitui um sistema de defesa coletiva através do qual os Estados-membros eles vão concordar com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade, qualquer país de outra organização. Ou seja, qualquer país fora do tratado que for atacado,
qualquer país do tratado que for atacado por outro país que não for do tratado, fora do tratado, esses países têm que entrar no conflito para defender o seu aliado, tá bom? A sede da OTAN ela está localizada na cidade de Bruxelas, na Bélgica, e todo o poderio bélico da OTAN, que hoje é a principal organização militar do planeta Terra, né, pode ser explicado pelo fato de que os gastos militares de todos os seus membros ele constitui aí mais de 70% do total dos gastos militares do mundo todo, né? Durante a Guerra Fria, havia uma rivalidade entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né, que foi criado aí em 1945, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre ele, tá bom? A primeira intervenção militar da OTAN foi na dissolução da antiga Iugoslávia, nos anos 1990. Essa região é conhecida como Balcãs, que é um nome bastante usado para designar essa região da antiga Iugoslávia. É uma região que fica localizada um conjunto de montanhas, uma cordilheira, chamada de Montanhas Balcânicas, né? Fica no sudeste da Europa. Depois vou mostrar o mapinha e mostrar onde é que ficava essa região. Essa intervenção ela provocou a morte de milhares de civis, além de ter sido realizada sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, né, e ela foi considerada aí um desrespeito às normas internacionais. A OTAN, ela, em nome da liberdade, da paz, da democracia, ela bombardeou covardemente uma série de infraestruturas civis que não tinha nada a ver com o conflito, né? Bombardeou, por exemplo, hospitais, escolas, parques, indústrias, né? Isso fez com que essa região, ajudou, né, na verdade, com que essa região atualmente estivesse entre as regiões mais pobres da Europa, com a perda populacional muito grande, principalmente perda de mão de obra jovem e também uma mão de obra qualificada, principalmente para os países da Europa Ocidental, ou seja, os países mais desenvolvidos do continente europeu. Isso é um processo de migração que a gente dá o nome de fuga de cérebro. Até porque também ocorria essa fuga de cérebro, ou seja, essa fuga de jovens, fuga de mão de obra qualificada, porque o desemprego entre a população jovem era elevadíssimo. Eles são elevadíssimos ainda, né? E a desigualdade social nesses países ainda ela é bastante elevada, tá bom? Temos aqui mostrando os países que pertencem à OTAN. Esse mapa aí é de 2018, então não tem a Macedônia do Norte ainda, né? Mas dá para ver a distribuição espacial desses países. Então, basicamente, os países da América Anglo-Saxônica, que é o Canadá, que são o Canadá e Estados Unidos, e os países da Europa, tá bom? Aqui a gente pode ver um mapa europeu, no mapa da Europa, mostrando a divisão dos blocos, né? Você tinha de rosa ali a OTAN, e de rosa o Pacto de Varsóvia, e de verde os países da OTAN, né? Ali vocês podem ver também a antiga Iugoslávia, né, na região balcânica que eu falei anteriormente, e o quadro aqui ao lado tem os países que pertencem à organização, né? Eu não vou falar o nome de todos porque senão vai ficar muito enjoativo, tá bom? E aqui também a gente tem a bandeira da OTAN, né, que é essa rosa dos ventos aí, essa bandeirinha azul, tá bom? Agora a gente tem aqui as ações militares mais recentes da OTAN, né, que foram essas três aí, no Afeganistão, no Iraque, que ficam no continente asiático, e mais precisamente no Oriente Médio, né, e também ainda temos a ação lá no território líbio, né? A Líbia é um país que fica no norte da África, e como vocês podem perceber aqui no mapinha, onde é que ficam esses países, tá? Tentem localizar aí, não deixem de localizar não. No Afeganistão, em 2001, ela foi uma invasão liderada pelos americanos, e é bom lembrar também que, mais uma vez, foi feita sem o consentimento
da Organização dos Tratados da Organização das Nações Unidas. Tá? Ela ocorreu logo após o atentado 11 de setembro, em Nova York, e o principal objetivo aí era encontrar Osama Bin Laden, que, segundo os Estados Unidos, foi o autor aí do ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Né? E também eles queriam encontrar alguns líderes da então entidade terrorista Al-Qaeda. Eles também tinham interesse em remover o regime talibã do poder, que, segundo os Estados Unidos, era o Talibã que dava apoio e abrigo para Osama Bin Laden. Em 2003, ocorreu a invasão do Iraque, com o principal objetivo de derrubar o principal líder iraquiano, Saddam Hussein, do poder, que, segundo os Estados Unidos e também a Inglaterra, Saddam Hussein possuía armas químicas e biológicas de destruição em massa. E também, segundo esses países, ele violava os direitos humanos ali no Iraque, né? E isso até hoje não foi provado pelos americanos. Mesmo assim, na época que foi capturado, o Saddam Hussein foi condenado à morte por enforcamento, né? Depois de ter sido considerado culpado por crimes contra a humanidade. E por último, a gente vai ter a intervenção na Líbia, em 2011, quando forças armadas da OTAN, eles liderados pelos Estados Unidos, mas tinha forças armadas de vários países, fizeram uma intervenção na guerra civil que estava ocorrendo na Líbia, apoiando aí a oposição que tentava derrubar o principal líder líbio da época, que era Muammar Gaddafi. Gaddafi ele foi deposto, né, do seu posto, foi deposto do governo, né? Ele fugiu. Nessa fuga, teve um tiroteio, né, em uma cidade lá na Líbia, e ele foi morto com um tiro na cabeça durante esse tiroteio. Tá? Então essas foram as 3 principais ações mais recentes da OTAN, tá bom, galera? Aqui a gente vê algumas imagens da sede da OTAN lá na Bélgica, na cidade de Bruxelas. Essa sede ela é bem recente, demorou 20 anos para ser construída, tá bom? Vamos falar agora sobre o Pacto de Varsóvia, que foi aí, por sua vez, uma clara oposição à organização capitalista, né, a OTAN. Os países socialistas, liderados pela União Soviética, criaram em 1955 esse Pacto de Varsóvia com sede em Moscou, que é a capital da Rússia, né, que tinha como principal objetivo o mesmo da OTAN, que era aquela defesa mútua dos países pertencentes ao bloco. O tratado militar ele foi assinado na cidade de Varsóvia, que é a capital da Polônia, daí o seu nome, dando então início a uma nova fase da Guerra Fria, que é a corrida armamentista. Os integrantes do Pacto de Varsóvia, né, eram a União Soviética, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia, sendo que a Albânia, em 1968, ele sai do bloco, tá bom? A aliança militar, ela contava com mais de 20 milhões de soldados, só para vocês terem ideia, era o maior exército do planeta. Esse número era praticamente 3 vezes maior do que o exército da OTAN, e isso aí pesava muito a favor da União Soviética, né, porque os aliados tinham um sentimento de segurança, né? E mesmo que na teoria esse pacto militar ele tivesse como propósito a proteção de ataques provenientes de países de fora, né, ou seja, por exemplo, país da OTAN, na realidade o que ocorreu com os anos foram intervenções em conflitos internos entre os próprios países membros, como ocorreu na Hungria, né, e como ocorreu na Tchecoslováquia na década de 50 e 60, respectivamente, quando os soviéticos invadiram esses 2 países para neutralizar o surgimento de movimentos pró-Ocidente, pró-capitalismo. Tudo isso, de uma certa forma, ele, por causa dessa demonstração de força da União Soviética, acabou fortalecendo ainda mais o bloco. Até porque havia uma desproporção muito grande entre o poderio militar soviético em relação ao restante dos países da Europa. Isso também, de uma certa forma, contribuiu para que os países da União Soviética continuassem submetidos à influência da União Soviética. Os países do pacto continuassem submetidos à influência da União Soviética. Tá? Falei
embolei as coisas aí. E essas ações, né, da União Soviética favoreceu também para que muitos militares estivessem presentes em vários países membros, né? Então a gente tinha espalhado pelos países membros do Pacto de Varsóvia militares soviéticos. Beleza? Então, gente, essas aí são as principais características do Pacto de Varsóvia, tá bom? E agora a gente vai falar como que ele acabou, beleza? O fim do Pacto de Varsóvia. No final dos anos 80, o poder e o controle dos soviéticos no pacto acabou caindo bastante. Isso resultou aí em perdas globais, no sentido, a gente pode falar no sentido econômico, no sentido militar, e principalmente essas perdas globais influenciou aí até mais mesmo no bloco comunista, entre os países comunistas, né? Por exemplo, a gente pode destacar como uma perda muito grande a saída, por exemplo, da Hungria em 1991, que desde 1990 tentava sair, né, mas aí em 1991 a Hungria sai. Juntamente com a Hungria sai a Tchecoslováquia, sai a Polônia, né? E a gente também tem, em 1990, a Alemanha renunciando à aliança, já que a Alemanha ela se reunificou, né? A partir de 1990, a Alemanha passa a ser um país só. Então, a Alemanha se reunificando, ela também toca fora do Pacto de Varsóvia. Foi então que, em 1991, outros países decidiram encerrar formalmente o Pacto de Varsóvia, né? Porque não tinha mais sentido, até porque a própria União Soviética já tinha sido dissolvida. Então, galera, só para a gente concluir, né, a gente vai perceber que isso fortaleceu, lógico, mais ainda a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que foi expandindo ainda mais sua área de influência para o leste europeu, atraindo os países do Pacto de Varsóvia, por exemplo, a República Tcheca, a Eslováquia, que já estavam separados, né, era Tchecoslováquia, agora é a República Tcheca e a Eslováquia, a Hungria também, a Polônia. Aí são alguns exemplos que a gente pode citar de países que saíram do Pacto de Varsóvia e passaram a ingressar à OTAN. Isso com certeza fez com que a OTAN se tornasse aí a principal aliança militar do planeta. Tá bom? Então aqui, só para a gente finalizar a nossa aula, nesse último slide aqui, a gente pode ver duas imagens relativas ao Pacto de Varsóvia, né? Numa imagem a gente vê 7 soldados, de cada um representando uma nação, né, do Pacto de Varsóvia, e aqui do lado a gente pode ver um desfile militar em Moscou em 1985. Tudo isso aí era para demonstrar o grande poder militar e o grande poder bélico que a União Soviética tinha para o mundo, né? Beleza? Bom, galera, é isso aí que eu queria passar para vocês nessa aula. Espero que não tenha ficado dúvida. Mas se alguém não entendeu algum ponto, algum assunto, você já sabe como me contactar e para que a gente possa esclarecer sobre o assunto. Valeu? Fiquem na paz e se cuidem. Valeu!